Olá, pessoal! Nós estamos de volta e teremos a partir de agora uma sequência de vídeos na qual nós vamos revisar os conhecimentos, os conteúdos que nós abordamos, que nós adquirimos nesse segundo bimestre. Então, nós vamos passar a analisar os impostos federais, estaduais e municipais. Depois, nós vamos analisar a obrigação tributária, crédito tributário, a extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. Então, a ideia a partir de agora é que nós analisemos nessa sequência de vídeos os impostos federais. Então, primeiro de tudo, vamos lembrar que os impostos federais são aqueles impostos de competência tributária da União Federal. Quais são eles? Nós temos aí algumas espécies e é sempre bom que nós possamos analisá-los para poder fixar da melhor forma possível, certo? Então, primeiro de tudo, nós temos imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, certo? Imposto sobre a propriedade territorial rural. Temos ainda o imposto sobre as operações financeiras e temos ainda, por fim, finalmente, o imposto sobre a renda. Então, para que nós possamos gravar aí as suas respectivas abreviações, as suas respectivas siglas, nós temos o II, o IE, o IPI, certo? ITR, certo? IOF e, por fim, o IR. Então, são as nossas 6 espécies de impostos previstos e, portanto, nós passaremos agora a analisar um pouquinho de cada um deles. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o IOF, certo? Então, o que nós temos que relembrar, né? Então, nós vamos acompanhar aqui mais ou menos a ideia de quais são os pontos que nós vamos lembrar em relação a cada um deles. Então, o primeiro deles que nós temos que lembrar é o fato gerador do IOF, do Imposto sobre as Operações Financeiras. Então, nós temos algumas hipóteses. Então, uma das primeiras hipóteses que é fato gerador é a operação de crédito, né? Então, é quando se efetivamente entrega um valor de um crédito ou se coloca à disposição, né, do contribuinte um determinado crédito, incide sobre as operações de crédito. E nós temos como segundo fato gerador as operações de câmbio, quando também o seu fato gerador se dá com a efetiva entrega da moeda nacional ou de um outro documento que o represente, ou então quando se coloca à disposição do contribuinte daquele respectivo montante, portanto. Nós temos como um terceiro fato gerador do IOF as operações de seguro, certo? Então, quando há aí a emissão da apólice ou de outro documento equivalente, ou no momento do recebimento do prêmio. Então, essa terceira hipótese. E, por fim, nós temos também a incidência nas operações relacionadas a títulos e valores mobiliários, certo? Sendo a sua emissão, transmissão, pagamento ou resgate desses títulos. Então, como nós vimos, nós temos 4 hipóteses que são fatos geradores, 4 hipóteses de incidência. O que é importante lembrar? Que o IOF ele tem natureza extrafiscal, então o seu grande objetivo é controlar a política monetária, certo? Outro ponto importante, nós falamos operações de crédito como um fator gerador, né? Como um fato gerador. Mas nós temos que lembrar da súmula 664 do STF, certo? Segundo a qual não é possível incidir o IOF sobre os saques de caderneta de poupança, certo? Não há, portanto, a incidência de IOF nos saques de cadernetas de poupança. Uma
vez que nós conhecemos um pouco, né, dessas suas características, nós temos que lembrar que o IOF, ele pode ter as suas alíquotas alteradas através de decreto do Poder Executivo, certo? E nós temos ainda dois pontinhos aí que nós temos que tratar antes de finalizar esse nosso vídeo, que é em relação à base de cálculo e a alíquota do IOF. Então, primeiro, quando nós estivermos diante de operações de crédito, a sua base de cálculo é a montante da obrigação, certo? Ali compreendendo os principal e também os juros. Quando nós estivermos diante de operações de câmbio, vai ser o montante que foi entregue, certo? Quando nós estivermos em questão as operações de seguro, será o montante do prêmio. E quando for relacionada a títulos e valores mobiliários, nós teremos, no caso da emissão, o valor nominal, certo? Quando for na emissão desse título. Se for a transmissão, o valor, né, o valor nominal ou o valor de cotação em bolsa. E por fim, no caso de pagamento desse título ou valor mobiliário, vai ser o respectivo preço no ato do pagamento ou do resgate. Então, essas são algumas das suas características em relação à base de cálculo. Em relação aí à questão da alíquota, nós temos que lembrar que em relação às operações de crédito e operações aí relativas a títulos valores imobiliários, nós temos 1,5 ao dia, certo? E em relação às operações de câmbio e relações de seguro, nós temos uma alíquota de 25%, pessoal. Bom, esses são aí os aspectos mais importantes que nós tínhamos que conhecer em relação ao IOF, mas agora só para nós podermos finalizar. O IOF, ele é exceção a dois princípios que nós vimos muito importantes. Princípio da anterioridade do exercício financeiro e princípio da noventena, o que significa que ele pode ser cobrado imediatamente. Certo, pessoal? Nós ficamos por aqui e no nosso próximo vídeo nós vamos analisar o ITR, pessoal. Até mais!